Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 6, o bom pastor e as suas ovelhas. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são Jesus, a porta das ovelhas. Segundo, o aprisco das ovelhas. Terceiro, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Nosso texto áureo se encontra em João capítulo 10, versículo 14, que diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. A verdade prática diz que Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. A palavra-chave é cuidado. Primeiro tópico, Jesus, a porta das ovelhas. Primeiro subtópico, o contexto. Então, para contextualizar aqui, no capítulo 9 do Evangelho de João, Jesus ele teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para poder acusar Jesus. João capítulo 9, versículos 40 e 41 vai dizer assim: E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? 41. Disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aí no capítulo 10, Jesus ele interrompe esse diálogo depois de curar um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade, porque o seu testemunho incomodava eles. Então Jesus ele utilizou uma parábola, a parábola do bom pastor, para caracterizar os religiosos como falsos pastores. Ezequiel também ele faz um relato idêntico na sua profecia. Ezequiel está no capítulo 34, versículos de 1 a 10. Eu vou ler só o 1 e o 2 aqui, só para você se inteirar. Mas leia todo ele completo aí, do 1 ao 10. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Então aqui você já tem uma noção do que vai vir pela frente, né? Vai vir só paulada mesmo. Aí o segundo subtópico fala sobre a porta das ovelhas, que é o capítulo 10 de João. Então nessa parábola de Jesus, 2 pontos principais são destacados aqui. João capítulo 10, versículos 1 e 2. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Não entra pela porta, ladrão, salteador. Então aquele que entra pela porta é o pastor. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, primeiro ponto a ser destacado aqui: ele entra pela porta, o pastor entra pela porta. Segundo ponto a ser destacado: ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. João capítulo 10, o versículo de número 7. Então ele entra pela porta e ele é a porta das ovelhas. Aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor. Quem utiliza outros caminhos são ladrões e salteadores. Estamos sendo redundante aqui, estamos repetindo para você gravar isso daí. Entrou pela porta é o pastor, entrou por qualquer outro lugar é ladrão e é salteador. As ovelhas elas reconhecem a voz do pastor, porém do mercenário elas não reconhecem a voz. Elas vão atender a voz do pastor, mas não vão atender a voz do mercenário. Então, além disso, Jesus ele afirma em João capítulo 10, versículo 7: Eu sou a porta. E também logo na sequência, logo depois disso, ele diz assim: Eu sou o bom pastor. Versículo 11 de João capítulo 10. Então, estas declarações elas são direcionadas a quem? Aos líderes religiosos, vistos que eles são vistos como falsos pastores do povo, pois eles não cuidavam, nem protegiam, nem orientavam o povo de Deus. João capítulo 10, versículo 14 diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. O terceiro subtópico fala sobre a mensagem da porta. Então, o significado de eu sou a porta, ele é bastante claro. Só existe uma passagem para entrar no reino de Deus. Qual que é? Vai ser fé no Senhor Jesus, acreditar no Senhor Jesus, receber o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15 diz: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, então o nosso grande sumo sacerdote é Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Nós confessamos Ele como nosso Salvador, não é? Temos que reter isso firmemente.
porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então ele nos permite aproximarmos dele com ousadia e também com confiança. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, para desfrutar uma relação significativa com Deus, é essencial crer em Jesus Cristo, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. É necessário para que nós desfrutemos uma relação significativa com contexto diante de Deus. É essencial tudo isso aí: crer, viver e obedecer. Crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecer a Ele plenamente, plenamente, completamente. O resumo desse tópico diz que Jesus é a porta das ovelhas, o único caminho para alcançar a salvação. Como ele disse em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e também a vida. Jesus é o único caminho, não existe outro que possa levar à salvação, que possa nos conduzir a Deus. O segundo tópico fala sobre o aprisco das ovelhas. Primeiro subtópico, parábola, uma alegoria, é uma pergunta que ele faz. É uma parábola, uma alegoria? João 10,6 vai dizer assim, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. O versículo 6, esse versículo 6 que a gente acabou de ler aqui, Jesus disse essa parábola, ele indica que a história ela é uma parábola. Ficou muito claro, né? O próprio Jesus está dizendo, é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve, curta, que ensina através de uma alegoria. Então o Senhor Jesus ele comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando as parábolas. As figuras do pastor e das ovelhas, elas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento sobre o pastoreio. O segundo subtópico fala sobre o aprisco das ovelhas. Aprisco significa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada, ou no caso uma porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer e só saíam no dia seguinte. Então ali elas ficavam cuidadas. João capítulo 10, versículo 1 diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral, lembrando que nós estamos explicando o que é aprisco, e aqui ele está dizendo porta do curral. O aprisco é em casa, o curral é em casa e o aprisco é no deserto. Então o curral é o lar, o aprisco fica no deserto. Quando não dá tempo de voltar para casa, então fica faz um lugar seguro no deserto para que eles possam ficar ali. Então, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, no aprisco, as ovelhas elas eram supervisionadas por um porteiro, ou um pastor, no caso, que se acomodava junto à entrada, ficava na porta. Tinha a porta, ele ficava bem na porta, bem na entrada desse abrigo, para assegurar, para ter certeza que elas estariam protegidas. Então, a representação do abrigo, ela nos remete a quê? Ela nos leva a quê? Pastores judeus cuidando de ovelhas. Era algo muito comum ver pastor cuidando de ovelhas, pastor principalmente dentre o povo de Israel. Era muito comum. O que nos remete também? Líderes judeus e a população, que era o que Jesus estava tratando exatamente nesse contexto aqui. Também, atualmente, ela nos remete a pastores atuais e as igrejas, as ovelhas, as pessoas que estão dentro das igrejas. E o que mais? Também o Senhor Jesus, que é o nosso sumo pastor, e a sua igreja, que não é denominação, mas a sua igreja é a igreja, todos os santos, todas as pessoas salvas em todos os lugares do mundo. 1 de Pedro 5,4 diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, só para ficar claro para você que Jesus ele é o nosso sumo pastor, ou o sumo sacerdote, ou sacerdote principal, ou pastor principal, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então quando ele aparecer, nós vamos alcançar a nossa coroa de glória, que é incorruptível. O terceiro subtópico fala sobre um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas, ele simboliza também um espaço de proteção. As ovelhas podem ficar ali à vontade, podem brincar tranquilamente, sem nenhum problema, porque elas estão protegidas, a segurança delas está garantida. Então esse local ele é defendido diretamente pelo pastor
pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. No caso, um aprisco pode ter mais de um rebanho, tá claro? Aí é eleito entre os pastores um para poder ficar de vigia. Então um que fica de vigia cuida das suas ovelhas e cuida das ovelhas dos demais também, cuida das ovelhas de todos. Então esse sim, que é pastor, ele está disposto a sacrificar a sua própria vida se necessário for, para poder salvar a vida das ovelhas. João capítulo 10, versículo 11, é redundante, né? A gente está repetindo várias vezes para que fique bem claro. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que ele está querendo dizer assim? Eu sou o bom pastor. Se ele está dizendo que é bom, é porque tem o mal. Se ele está dizendo que o bom pastor dá vida pelas ovelhas, é porque o mau pastor não dá vida pelas ovelhas, mas muito pelo contrário. Se ele vê o lobo, ele vai fugir, conforme alguns versículos que nós vamos ler mais para frente aqui. Então não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob ou debaixo da vigilância e proteção do sumo pastor. Quem é o sumo pastor? O nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. O compromisso com o seu rebanho ficou evidente, ficou claro através da sua obra realizada lá no Calvário. Então Jesus, ele realizou uma obra lá no Calvário. Ele deu a sua vida por todas as suas ovelhas, por todo o seu rebanho, porque nós merecíamos morrer, ele não. E ele pagou a nossa conta. Nós tínhamos uma dívida impagável, ele foi e pagou a nossa conta, pagou a nossa dívida lá na cruz do Calvário. Assim ele demonstrou o seu amor e o seu cuidado para conosco, para com as nossas vidas. João 19:30 diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, ou conforme você está acostumado a ouvir, tetelestai, está consumado, está quitado, está finalizado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então a partir daqui Jesus, como homem aqui na terra, Jesus entrou em óbito. Então as afirmações, eu sou a porta, do versículo 9, e eu sou o bom pastor, do versículo 11, elas falam do que? Elas falam do cuidado por todos que fazem parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja ela tem alguns nomes, né? Noiva, esposa, corpo de Cristo, dentre outros nomes. Então, o corpo de Cristo, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, todos aqueles que fazem parte da igreja que vai habitar no céu, que vai fazer parte do arrebatamento, está falando dessas pessoas aqui, o cuidado que ele teve para com todas essas pessoas, a sua igreja, o seu corpo, porque Jesus, ele é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja faz, o corpo faz o que a cabeça manda, não é? Se Cristo é o cabeça, é a cabeça, e a igreja é o corpo, a igreja tem que obedecer o cabeça que é Cristo, a cabeça que é Cristo. No resumo desse tópico diz: Jesus é o aprisco das ovelhas, ele garante segurança, assistência, pertencimento das ovelhas no corpo de Cristo. O terceiro tópico fala sobre a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Então são pessoas diferentes, exercem a mesma função, porém existe uma distinção entre ambos. O bom pastor, porque também o mercenário também leva o nome de pastor. Exatamente, é isso mesmo. Esse é o problema. Se a gente chamasse ele de mercenário, já conhecesse como mercenário, não precisava nem distinguir, já sabia. Mas não, ele também leva o nome de pastor. Primeiro subtópico, o bom pastor. Tá vendo só? Se fala do bom porque tem o mal. O versículo 11 aqui do capítulo 10 diz que Jesus, ele é o bom pastor que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Em contraste com o ladrão de João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Não é isso? Para isso que vem o ladrão, né? Agora Jesus não. Jesus, ele, se necessário for, ele dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, o bom pastor, se necessário for, dá a vida pelas ovelhas. Então, a missão do bom pastor é oferecer o quê? Vida, dar vida, dar cuidado. Tanto vida eterna, que fala da salvação, que fala da salvação da alma, como também da santidade enquanto nós vivemos aqui neste mundo. Então são dois tipos de vida aqui. A vida, uma vida melhor aqui nessa terra, não está prometendo finanças, não está prometendo riqueza, não está prometendo... Não é essa a promessa, não. A promessa é de uma vida saudável, uma vida tranquila, uma vida com as dificuldades, com as intempéries do mundo, porém, sempre confiando no sumo pastor, sempre confiando que ele vai nos dar vitória, sempre confiando, ainda que a vitória seja através da morte.
Irmãos, porque nem tudo que nós vamos orar, que nós vamos interceder, vai dar certo. Vou orar para uma pessoa que está enferma, no dia seguinte a pessoa morre. De certa forma, para a pessoa foi uma vitória. Para nós nos sentimos derrotados, mas para a pessoa foi uma vitória. E se foi essa a maneira que Jesus escolheu de dar vitória para a pessoa, quem somos nós para questionar? Nós temos todo o direito, toda a liberdade de orar, de interceder. Porém, é Jesus quem vai dar o resultado, é Jesus quem vai bater o martelo, é Ele quem vai dar a resposta final. E nós temos que nos contentarmos com isso. Então, a missão do bom pastor é oferecer vida. Vida e vida com abundância. Viver mais e viver melhor. Não está prometendo riqueza. Não é isso que está prometendo. Mas se vier riqueza, que você faça bom uso dela. Que nós façamos bom uso dela para a glória do nome do Senhor. João capítulo 20 e também no final, depois, a vida eterna. Essa é a maior riqueza. Essa é a maior bênção, o maior presente que nós já podemos receber. Que nós, como seres humanos, podemos receber. A maior bênção de Deus é a vida eterna. Salvação da nossa alma. João 20, 31 diz assim: estes, porém, foram escritos. Está dizendo que, antes disso, só para contextualizar você, está dizendo que Jesus realizou muitas outras coisas, né? Aí ele diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias, Jesus é o ungido, o prometido, aquele que está lá no Antigo Testamento dizendo que viria. Então é esse que estava prometendo lá que veio. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Então, esses atos de Jesus foram escritos. Ele fez muitas outras coisas. Porém, esses atos dele aqui foram escritos para quê? Para que você creia que ele é aquele que foi prometido no Antigo Testamento e que ele veio, que ele é o Filho de Deus. E a partir do momento que você crê, você tem a vida através do nome dele. O sumo pastor, ele é sem igual, não existe outro igual, porque ninguém pode defender as ovelhas da forma como ele fez. Ele é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Então, quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Segundo subtópico, o mercenário. Então aqui é o contraste, nesse tópico aqui é o contraste entre o bom pastor e o mercenário. Só que aparece uma terceira figura que vai ser falada no próximo tópico, que é o lobo. Então vai falar lobos vorazes versus o pastor, mas nós já colocamos alguma coisa aqui dentro desse subtópico aqui também, tá? Então contraste entre o bom pastor e o mercenário. João 10, 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vir o lobo. Ele está vendo que o lobo está vindo. E o que ele faz? Deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então aqui são três tipos de pessoas. O pastor, no caso está falando do bom pastor, está falando do mercenário e também está falando do lobo dentro desse mesmo versículo. Então o pastor, ele se sacrifica pelas ovelhas. O pastor, ele promove vida. O pastor, ele constrói. Agora, o que o mercenário faz? O mercenário, ele foge diante do perigo. Ele não demonstra zelo e nenhum cuidado pelas ovelhas. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. Deixa, se vira, faz aí do jeito que vocês acharem melhor. Diante do lobo, o que as ovelhas fazem? As ovelhas não fazem nada. Elas não têm como se defender diante de um lobo voraz. Então esse aqui é o mau pastor. O mercenário é o falso pastor. O mercenário, ele se disfarça de pastor, mas não é pastor. Agora o lobo, quem que é o lobo? O lobo é aquele que dispersa e rouba as ovelhas. E o que o lobo faz? O lobo traz morte. O lobo destrói tudo que ele encontra pelo caminho. Ele também se disfarça de ovelha, mas é o inimigo infiltrado no meio do povo de Deus. Então por essa razão ele é simbolizado como ladrão e salteador. Agora, mercenário, do grego mistotos, ele é um contratado, um assalariado. Isso aqui é o que está lá no dicionário, tá? É um contratado, um assalariado, que busca apenas benefícios materiais ou recompensas pessoais, agindo por interesse próprio, ou seja, ele só pensa nele mesmo. Melhor palavra para definir aqui seria idiota. Vou decidir o que é idiota. Idiota é aquele que só olha para o seu próprio umbigo, só pensa em si próprio. Então a representação do mercenário, ela ilustra o caráter de quem? Dos falsos líderes e também dos mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. O terceiro subtópico fala sobre lobos vorazes versus o bom pastor. Então mais uma vez aqui, os lobos eles se aproximam do aprisco para quê? Para atacar as ovelhas. O apóstolo Paulo ele descreve esses lobos vorazes, cruéis, lá em Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Porque eu sei
que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então, Paulo, como líder, como pastor, ele iria, quando ele saísse, quando ele partisse, ou quando ele morresse até no caso, entraria no meio deles lobos vorazes, e esses lobos não iriam poupar o rebanho. Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, depois da partida de Paulo, viriam de fora lobos vorazes, e dentro dele mesmo, dentro da própria igreja, ali entre as ovelhas, surgiriam pessoas que falariam coisas perversas para atrair os discípulos após si. Não é fazer discípulo para Cristo, mas fazer discípulo para a própria pessoa. O que eles têm? Eles têm intenções destrutivas, segundo aos Coríntios capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade. Antes, como de Deus, na presença de Deus. Paulo está dizendo, nós não fazemos isso. Tem pessoas que ganham falsificando a palavra de Deus, mas nós não fazemos isso. Nós falamos de Cristo diante da presença de Deus, sabendo que nós estamos diante da presença de Deus. Segundo, eles também geram divisões no rebanho. Tito capítulo 3, versículo 10. O homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Também o que eles fazem mais? Dispersam as ovelhas. 1 de João capítulo 2, versículos 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Por onde conhecemos que é já a última hora. Então, quanto mais pessoas têm se tornado anticristos aqui na terra, é onde nós conhecemos que já é a última hora. Versículo 19, olha o que ele vai dizer no 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Todos que estão juntamente conosco, nem todos são nossos, porque eles vão sair. Então, por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor, e também a porta estreita. Lucas 13, 24. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O resumo desse tópico diz que as ações do bom pastor, elas se distinguem das do mercenário. Ao contrário deste, o bom pastor da sua própria vida demonstra generosidade e também protege as ovelhas, que é o contrário do mercenário. A conclusão diz que o Senhor afirmou que as suas ovelhas ouvem a sua voz. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E também aqueles que pertencem ao rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer a sua voz. Não devemos perder tempo ouvindo a voz de quem? A voz do lobo. Sim, sempre a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da caminhada na nossa vida cristã. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.